A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós, da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, a partir de agora estamos aqui na sua emissora para levar até vocês o nosso programa Cristo Vive. Programa esse elaborado pela Pastoral de Comunicação da nossa Diocese de Anápolis. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor, jornalista, administrador paroquial da Paróquia Santíssima Trindade, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, olá, tudo bem com o senhor? Olá, Paulo, olá a todos os nossos amigos ouvintes, que bom estarmos aqui mais uma vez, partilhando a palavra de Deus, a boa nova de Cristo. Quantas coisas boas têm acontecido na nossa diocese. Vamos começar uma semana muito especial, né? Semana do glorioso São José, patrono universal da igreja, luz dos patriarcas, ilustre filho de Davi, chefe da Sagrada Família, pai adotivo de Jesus Cristo. Esse grande homem nós queremos honrar nessa semana. E vamos à Santa Missa, né? Meditar no decorrer dessa semana, desse domingo, a transfiguração do Senhor. Jesus sobe o Monte Tabor, ali revela sua glória e sua majestade, né? E é pela consciência de que vamos um dia contemplar a glória de Deus que nós temos força para carregar a nossa cruz. Sem essa firme esperança no amanhã, sem a certeza da vitória em Cristo, ninguém consegue carregar a sua cruz. Nós sucumbimos nas adversidades, mas contamos com a graça de Deus e a nossa esperança está amparada nele. E por isso continuamos firmes a cada dia, né, fazendo tudo aquilo que o Senhor espera de nós. É verdade. Padre, como se diz, é só Deus que consegue mensurar. Mas imaginemos essa vivência da quaresma pelos cristãos, sobretudo católicos, né? Imaginemos aqui na nossa diocese de Anápolis quantas penitências, quantos sacrifícios, quantas realidades, né? Em desagravo, né? A tantos pecados, a tantas falhas nossas cometidas. Padre, eu penso que deva ser uma multidão, né, de sacrifícios, de penitências, de inúmeras situações, de confissões, o clero se esforçando ao máximo para colaborar nesse período quaresmal, digamos aqui, padre, no nosso caso específico, a Diocese de Anápolis. Com certeza, muitas atividades nesse tempo, importante se preparar bem, né, para celebrar com vigor, com devoção, com piedade, com organização, a Semana Santa, né, os maiores mistérios da nossa fé, vivenciados no Tríduo Pascal, e já vemos o povo se preparando, né, e também a igreja se preparando para esse grande momento. É verdade, padre. E dentro da quaresma, como o senhor já bem disse, na próxima quarta-feira, dia 19, esse santo, né, amado, amadíssimo, esse patrono da igreja, São José, e quase que logo depois, poucos dias para frente, também domingo de Ramos. Com certeza. Então já passamos a segunda semana, né? Hoje começamos a segunda semana e vamos em frente, né? É o tempo favorável, é o tempo propício, como nos lembrava, né, São Paulo no começo desse tempo santo. A gente não pode desperdiçar. Claro que a gente pode se converter em qualquer momento, né, da nossa vida, qualquer tempo, mas este é o tempo mais importante para isso. Esse é o tempo onde o Senhor dará à sua igreja, né, a nós que estamos aqui, as maiores graças, as maiores forças para a mudança do coração. A essência da quaresma é essa, a conversão do coração. E o caminho passa pela oração, pelo jejum e pela esmola. É verdade. Padre, até eu participando de uma procissão da penitência na última sexta-feira, bem cedinho, quando a gente pediu para uma senhora recitar um dos mistérios do terço, ela começou e ali ela ofereceu pelos dependentes químicos. E ali ela começou a chorar e não conseguiu ter mais palavras. Emocionou todos que estavam ali naquele momento. E a gente pensa, padre, essas dores da humanidade, né? Não sei se era seu filho, se era seu neto, ou um conhecido, tantas realidades. Padre, esse momento é esse momento propício para que podemos colocar tudo isso nos pés de Jesus, com muita fé, com muita devoção, e deixar que Ele cure, que Ele sare, que Ele mude essas pessoas de rumo e de caminho, Padre. Com certeza, Paulo. As graças não são apenas para nós, mas também nós devemos interceder para aquelas pessoas que mais precisam de oração, né? A quaresma é para todos.
E por isso que bonito, né? Esse testemunho dessa senhora tocada pelo Espírito Santo, né? E convocando a comunidade a rezar por aqueles que talvez nem têm forças para rezar nesse momento. Muito bem. E agora vamos falar com o Padre Cássio, Comunidade Católica Nova Aliança. Bom dia, Padre Cássio. Qual o convite que o senhor tem para fazer aos amigos ouvintes do nosso programa Cristo Vive? Oi, Paulo Amparo, a paz de Jesus. Aqui é o Padre Cássio, da Comunidade Nova Aliança. Queria aproveitar, da ocasião, do espaço, para poder divulgar, a nossa ação entre amigos em prol da construção do nosso centro pastoral da Nova Aliança. Estamos ampliando o nosso espaço de evangelização, construindo salas de catequese, para termos mais espaço para acolher, hoje, graças a Deus, as crianças, adolescentes, jovens, as famílias. Temos as estruturas também necessárias para a evangelização. Você pode ajudar a nossa comunidade adquirindo um bilhete da nossa ação entre amigos, apenas por R$10, concorrer a 7 prêmios, R$20 mil, um iPhone, uma TV 70 polegadas, uma moto Honda Biz e mais 3 prêmios de R$1.000. Você pode adquirir o seu bilhete pelo nosso Instagram, @comnovalianca. Lá tem como, pelo direct, você pedir, acessar, pedir o seu bilhete, fazer o pagamento pela chave Pix, e nós vamos preencher o seu bilhete e mandar a foto online. Então, fica fácil, todo mundo pode colaborar, pode adquirir, assim nós possamos chegar a essa meta, esse objetivo, de dar continuidade à nossa construção. O sorteio será agora, dia de São José, dia 19 de março, após a Santa Missa, lá na comunidade Nova Aliança. Estão convidados também para a missa em honra a São José, dia 19 de março, às 19 horas, na Nova Aliança. Um abraço, muito obrigado, Deus abençoe. Ok, Padre Cássio, muito obrigado, parabéns pela iniciativa e com as graças de Deus, logo esta construção estará pronta. E viva São José! Estamos apresentando programa Cristo Vive. Amigo ouvinte, agora nosso programa Cristo Vive vai lá para onde está o vigário geral de Cristo aqui na Terra. Nós vamos para Roma, nós vamos falar lá com o padre do nosso clero de Anápolis, que está lá a estudos a pedido da nossa diocese de Anápolis, o padre Fábio Carlos. Padre Fábio Carlos, o que o senhor poderia partilhar aos amigos ouvintes aqui do programa Cristo Vive? Seja bem-vindo, sobre o pontificado do nosso querido Papa Francisco, que fez agora já 12 anos. Olá, amigo! Olá, meus irmãos e irmãs. Eu sou o padre Fábio Carlos. Atualmente eu resido em Roma para estudos na área da liturgia. Sou sacerdote há 11 anos da nossa querida Diocese de Anápolis. Se eu pudesse, então, fazer uma análise do pontificado do Papa Francisco, seria resumi-lo em 3 virtudes. Primeiro delas, a humildade, que o Papa demonstra não apenas na sua própria pessoa, mas também no seu relacionamento com todos os outros, especialmente com o mundo. A segunda delas, a misericórdia. Isso está presente no seu lema, tirado do Evangelho de São Mateus, aquele que experimentou de uma forma profunda a misericórdia de Deus com o seu chamado. Ele proclamou o ano da misericórdia e sempre nos fala da misericórdia, que é essa grande realidade de Deus para conosco, e sempre gosta de enfatizar que Deus é misericórdia. Ele sempre perdoa. Somos nós que muitas vezes deixamos de pedir o perdão. E a esperança, especialmente agora, neste jubileu deste ano santo de 2025, com o jubileu Peregrinos da Esperança, em tantas mensagens, em tantos documentos e também, inclusive, no lema do próprio jubileu, Peregrinos da Esperança. Então, essas 3 realidades, penso que como 3 grandes virtudes
possam assim marcar este pontificado do Papa Francisco, que completa 12 anos. Também foi o Papa que tratou bastante do diálogo interreligioso e da justiça social. Por ser um jesuíta, por ser um latino-americano, essas questões estão sempre mais próximas à sua vida, mais próximas ao seu ministério como sacerdote, depois o seu ministério como bispo e agora, claro, como Papa. Em todas as realidades, o Papa então fala para nós deste tempo. Isso é muito importante se pensar, porque quando se fala então da paz mundial, quando se fala dos migrantes, quando se fala do acolhimento dos divorciados, do acolhimento de pessoas LGBTQI+, todas essas realidades são, de fato, respostas para as questões do nosso tempo. Não eram questões assim tão em voga há anos atrás, um pontificado, por exemplo, de Paulo VI, João Paulo II, mas hoje é preciso dar uma resposta. E a resposta do Papa é sempre de acolhida. Acolher a todos. Não acolhemos o pecado, não, isso nunca, mas acolhemos a todos aqueles que desejam se aproximar de Deus e da Igreja. Suas 3 encíclicas publicadas, Lumen Fidei, logo no início do seu pontificado, A Luz da Fé, ainda iniciada por Bento XVI e concluída por ele, demonstra então este caminho dessa importância da fé. Depois, em 2015, Laudato Si, focada na ecologia e no cuidado com a criação. Então, essa responsabilidade que todos nós temos pela proteção do planeta, mas também o cuidado que nós devemos ter entre nós, refletido muito mais na encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, de 2020, que fala da fraternidade, da amizade social, fala do diálogo, fala da paz, fala da solidariedade entre os povos. Então, um Papa que realmente responde às tantas questões do mundo que nós vivemos. Que nós possamos, então, realmente, ao analisarmos este pontificado, pensar nessas realidades muito importantes para este tempo. Tenho para mim, isso é partilhado por tantos, Deus concede os seus apóstolos para o devido tempo da humanidade. E nós temos então este grande apóstolo, o Papa Francisco, próprio para este nosso tempo, refletindo realidades, sendo na sua vida testemunha para este tempo. Que Deus possa conceder, então, muitas graças para o nosso Papa e continuemos como ele sempre pede, rezando por ele. Muito legal, padre, que bom, belas analogias, muito bem. Mas, padre, aproveitando a presença do senhor aqui em nosso programa Cristo Vive, nós gostaríamos que também o senhor partilhasse um pouquinho das realidades de saúde do Papa Francisco, padre Fábio Carlos. Sobre a saúde do Santo Padre, o Papa Francisco, cada dia nós temos notícias através dos meios de comunicação oficiais, a sala de imprensa, o Vatican News. Ele é um idoso de 88 anos, com recorrentes infecções pulmonares, então afetada a sua questão pulmonar, que envolve a questão respiratória. Isso fez com que ele fosse recentemente internado e já há quase um mês ele está internado.
a sua situação de saúde então vem melhorando progressivamente, mas de uma forma bastante lenta. Muitas pessoas falam, né, sobre até mesmo que o Papa já morreu e a Igreja esconde essas realidades, mas não haveria sentido. A Igreja é sempre muito séria em relação a todos esses protocolos. O Papa continua com uma situação muito delicada pela sua idade, pelos seus problemas de saúde, né, mas continua lúcido, né, e continua, na medida do possível, trabalhando na condução da Igreja. A Igreja depende sim do Santo Padre, mas ela tem todo um organismo com muitas funções distribuídas de uma forma muito organizada e muito ordenada. O que nós podemos fazer então é estar atentos a estes veículos, não é, de informações oficiais, não aos nossos jornais, às nossas TVs abertas e tudo. Eles modificam às vezes muitas coisas para poder ter publicidade, para serem lidos, etc. E como o Papa sempre pediu, rezemos pela sua saúde. A situação, então, é ainda bastante delicada, mas nós vemos a cada dia um grande progresso na recuperação da sua saúde. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Fábio Carlos, diretamente de Roma, falando aqui com os nossos amigos ouvintes do programa Cristo Vive. Padre, palavras muito sábias do Padre Fábio Carlos, né, falando sobre esses 12 anos do pontificado do Papa Francisco e também partilhando um pouquinho das realidades de saúde do Santo Padre. Então, muito interessante, Paulo. O Fábio Carlos está lá em Roma, né, o Padre Fábio, e ele com certeza, né, tem mais informações e vive mais essa expectativa pela proximidade com o Santo Padre, né? E de fato, essas palavras foram uma ótima síntese daquilo que estamos vivendo na igreja há 12 anos. Essa grande novidade do Espírito que é o Papa Francisco, né? E que muitas vezes nos surpreende, nos inquieta, mas certamente nos leva à reflexão, né, das nossas ações em relação ao Evangelho de Cristo. Por isso louvamos a Deus, né? Cada momento da igreja o Espírito Santo suscita um Papa para estar à frente, nos conduzir. Nesse momento é o Papa Francisco, e a ele todo o nosso amor, toda a nossa reverência. É verdade. Padre, por falar em Papa Francisco, recentemente ele nomeou como bispo coadjuntor para a Diocese de Anápolis o Dom Valdemar Passini Dalbello, que será empossado, tomará posse no próximo dia 25 agora de março, terça-feira, na Catedral do Senhor Bom Jesus. Padre, é bom que as pessoas tenham sempre em mente esse dia, essa data, o horário às 19 horas na Catedral e se organizem para estarem lá juntos, né, como povo de Deus, como diocese, como leigos, né, para recepcionar o nosso bispo coadjuntor. Com certeza, Paulo, um momento histórico para a Diocese e um dia importante para toda a igreja, a solenidade da Anunciação do Senhor, né? São 9 meses antes do Natal, 25 de março, né? Nós vamos contemplar o anjo Gabriel, que chega com essa boa notícia, a Virgem Maria, que ela vai ser a mãe de Salvador. E aqui na nossa Diocese também teremos uma grande notícia, que teremos um grande pastor à frente do rebanho também aqui em Anápolis, né? Louvamos a Deus pela escolha de Dom Valdemar e vamos lá participar com todo empenho, com todo amor, com toda devoção, rezando por toda a nossa igreja. É verdade. Também os nossos mais sinceros sentimentos às nossas irmãzinhas de Belém, né? A madre fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, que há um mês partiu para o céu, partiu para o paraíso. Parece que foi ontem, mas já faz um mês da partida dela para o céu e com certeza deixou inúmeros frutos, inúmeras sementes aqui na terra, por onde estão, né, a congregação das Irmãzinhas de Belém faz um bem incrível onde quer que elas estejam. Os nossos mais sinceros sentimentos às nossas Irmãzinhas de Belém, que tem a comunidade delas aqui em Anápolis e coordena a nossa Diocese de Anápolis no que diz respeito à catequese. E, padre, fazem um belíssimo trabalho. Com certeza, com certeza. Um belíssimo trabalho. Agora temos o diretório, né, da catequese, que vai ser implantado também nas paróquias.
E uma coisa muito boa é a chegada de Dom Valdemar, porque ele é um homem apaixonado pela iniciação à vida cristã e vai ajudar muito nesses processos, né, colaborando muito com a catequese na diocese. É verdade. Mas, amigo ouvinte, no próximo dia 19, dia de São José. Então eu diria que de Roma, agora nós vamos falar do patrono da igreja, nós vamos falar do pai adotivo de Jesus, São José. Esses minutos finais agora do nosso programa, todo ele dedicado a esse grande santo da igreja, São José. Primeiramente, nós vamos falar com o vice-reitor do nosso Seminário Maior Diocesano, porque São José lá é como se fosse esqueci a palavra aqui que fala. Padroeiro. Co-padroeiro do Seminário Maior Diocesano. E o Padre Alisson irá falar um pouquinho dessas realidades. Seminário esse que terá uma missa dedicada a São José, ao seminário, no próximo dia 19, anota aí, às 10h30 da manhã, lá no seminário. E o seminário, nesse dia, estará fazendo 45 anos. Olha que maravilha. Mas vamos deixar melhor o vice-reitor explicar todas essas realidades. Olá, Padre Alisson. Olá, Padre Paulo Henrique, Paulo Amparo e queridos ouvintes. Estamos aqui numa expectativa boa, né, de uma grande celebração, né, onde comemoraremos os 45 anos de fundação do nosso seminário diocesano. Vale ressaltar aqui que o nosso seminário é dedicado ao Imaculado Coração de Maria, justamente por ela ser a forma, né, ali onde o primeiro sacerdote, Nosso Senhor Jesus, ele foi gerado. Aqui também onde os alter Cristos, os outros Cristos, os sacerdotes do nosso tempo, eles são formados inicialmente. Não é à toa que também o seminário ele recebe o nome de sementeira, né? As primeiras sementes, ali onde vão germinar, vão se tornar uma grande árvore, vão dar frutos. Mas a solenidade de São José, ela marca também a fundação dessa casa de formação. A capela do seminário, por exemplo, é dedicada a ele, sendo, portanto, o copadroeiro, juntamente com o Imaculado Coração de Maria. Mas o que São José tem a ver com o nosso seminário? Tudo. São José ele foi o primeiro reitor, né, do primeiro seminário ali, o Lar de Nazaré. Portanto, São José, ele que era, né, o pai providente, zeloso, né, um exemplo de virtudes, sobretudo da pureza, né, de obediência, fé. Um homem forte e fiel, ele que é o modelo perfeito para os chamados ao sacerdócio. A celebração da Santa Missa vai acontecer às 10h30 aqui no seminário, e ela conta também com a participação de inúmeros sacerdotes de toda a nossa diocese. Afinal, esse momento é de suma importância para nós, não só aqui para o seminário, mas para toda a diocese, porque ele recorda-nos os grandes feitos que o Senhor já realizou em nosso meio. Quão grandes feitos! Nós vimos, né, durante esses anos, um grande número, né, de sacerdotes que foram ordenados, graças a Deus. Sabemos que Ele é o Senhor da messe, o pastor do rebanho, Ele que é o dono de tudo, né? E Ele que chama esses jovens vocacionados. E assim como chamou, né, muitos de nós. E assim como nós sabemos que recordar é reviver, né, tudo isso que já foi feito. Por isso, muitos de nós, padres, né, a maioria do nosso clero, passaram por essa casa de formação. Contemplamos, portanto, aqui a concretização desse grande sonho que começou lá com Dom Manuel Pestana, né, continua sendo um grande sonho de Dom João Wilke e que hoje colhe, né, esses numerosos frutos, que ao longo dos anos tem alimentado a vida espiritual do nosso amado povo de Deus, que vive nessa igreja particular de Anápolis. Fica, portanto, aqui a nossa gratidão por justamente poder participar dessa história tão bela que o Senhor vai construindo. E aqui também a esperança de que esta sementeira brote numerosas árvores frutíferas, né? E assim alimente as futuras gerações do nosso amado povo de Deus, que aqui está em Anápolis. Muito bem, que maravilha, Padre Alisson, que maravilha, maravilha. Mas, Padre, dia 19, dia de São José, o que o senhor poderia partilhar ainda um pouquinho mais
da vida desse grande santo da igreja? São José. São José é homem forte, homem temente, né? Homem fiel, homem justo. A palavra de Deus vai dizer que ele era justo, ou seja, ele era santo. Sabemos aqui a importância de São José na história da salvação e consequentemente, como que ele se tornou um grande modelo de fé, né? De correspondência à vontade de Deus, né? E como tem crescido essa devoção a São José pelo nosso povo. Numa das catequeses do Papa Francisco sobre São José, ele destaca que José foi o homem da presença diária, o homem da presença discreta e escondida, e que sustenta a Jesus e Maria. E o que isso nos faz lembrar? Que, assim como na vida de Jesus, nossas vidas estão sustentadas por pessoas comuns que nos precedem e que nos acompanham durante a nossa caminhada. Como isso é importante, hein? Olhar para a nossa vida e perceber que também Deus providenciou pessoas para que assim nos tornássemos, graças a elas, né, quem nós somos hoje. Olhando, por exemplo, na história do próprio seminário, se ele chegou ao ponto que chegou, né, com certeza temos aqui muitas pessoas envolvidas, pessoas que ardentemente trabalharam, né, com seu zelo, com a sua doação, né, com a sua generosidade, nossos benfeitores, por exemplo. E assim chegamos, né, a esse ponto, essa grande casa, né, essa casa de acolhida e aqui de formação. Então isso também é a nossa vida pessoal, né? Cada sacerdote com certeza tem muitas pessoas, né, por trás, né, cada família, né, para chegar, né, ao estado de uma família santa, com certeza. Quantas pessoas, né, envolvidas, né, os próprios antepassados, né, a tradição que vai chegando. Então, assim, veja, são ensinamentos que ficam, modelos, exemplos concretos de pessoas que nos inspiram e que nos sustentam e que nos acompanham. Com São José não foi diferente, né? Ele que foi esse modelo, ele que foi esse grande homem que inspirou, inclusive, nosso Senhor Jesus, né? Para que ele crescesse e assim se espelhasse nas suas virtudes. Os evangelhos, por exemplo, nós vemos sempre a referência de que Jesus é o filho de José, ou simplesmente é o filho do carpinteiro, ressaltando aqui a importância da presença paterna. São José não foi apenas um guarda, né, um pai provedor, não, ele foi um verdadeiro pai. A presença dele foi ali atuante. Nosso Senhor teve um pai, não um pai biológico, mas um pai presente, que com certeza imprimiu nele grandes virtudes, sobretudo humanas, né? São José, ele é o chefe da Sagrada Família. Entendemos como São José assumiu um papel essencial para o cumprimento da vontade de Deus, aqui para a execução desse grande plano de salvação. Pensemos, portanto, em tantas decisões importantes que pesaram sobre São José, mesmo sem ele entender tudo, mas simplesmente se abandonou, né, nas indicações que Deus lhe dava, lhe inspirava, a fim de proteger ali, né, a sua sagrada família, Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus. São Lucas, por exemplo, ele vai apresentar São José como o guardião de Jesus, de Maria, que mais tarde também será chamado guardião da igreja, é o patrono de toda a Santa Igreja. E isso pode ser sentido por todos aqueles que confiança a ele se recorrem e que são por ele amparados e atendidos, né? Percebemos hoje esse movimento, né? Esse grande crescimento da devoção a São José. Esse homem de Deus e do silêncio que nos ensina a trabalhar com discrição, porém percebendo aqui a eficácia de uma vida totalmente entregue nos planos de Deus. Também, com certeza, os inúmeros relatos e testemunhos ajudam muito a espalhar a devoção e a confiança no fiel patrocínio de São José.
Muito bem, o nosso muito obrigado ao padre Alisson. Padre Paulo Henrique, 45 anos de seminário, imaginemos quantas vidas passaram ali, depois foram para o sacerdote, religiosos, excelentes pais de famílias, uma ou outra situação. E essa missa que nós teremos lá, padre, nesse dia 19, dia de São José, às 10h30 da manhã. E que gratidão, né, padre, do seminário, da igreja, da diocese, do por que não dizer da igreja no mundo inteiro, né, com esse exemplo para todos nós que foi a vida de São José. Com certeza, Paulo, é impressionante, né? Como tem crescido essa devoção em nosso meio a São José, quantos testemunhos de grandes graças, de graças impressionantes alcançadas pela intercessão dele. Lembramos que Deus Pai escolheu São José para cuidar de seus grandes tesouros aqui na terra, né? Ele preparou José para cuidar de Maria e de Jesus. Imagina, né? Claro que Deus tem juízo, tem prudência e sabe o que é melhor, e o melhor de Deus é São José, e assim ele cuidou tão bem de Jesus e de Maria. A gente vê isso na palavra, né? na Bíblia, quando já logo na infância, né? Pela perseguição de Herodes, José sonha, né? Deus avisa para ele pega o menino, pega Maria, leva para o Egito, passa lá um tempo no Egito, né? Ou seja, toda essa prudência, todo esse cuidado, né, com o Filho de Deus, Jesus Cristo. E assim como ele cuidou de Jesus, de Maria, ele cuida da igreja e ele pode cuidar também de nós, se assim o quisermos. É verdade. Então, além dessa possibilidade da missa no Seminário Maior Diocesano às 10h30 no próximo dia 19, você pode ver algumas capelas que temos aqui em Anápolis dedicadas a São José. Por exemplo, eu cito na cidade de Anápolis, bairro Itamaraty, tem uma capela dedicada a São José, ou talvez na sua paróquia você tenha alguma capela, uma outra situação, mas faça o possível para participar dessa missa nesse dia tão importante para a igreja. E como o senhor bem disse, padre, como está aumentando a veneração a esse grande santo da igreja. Até muitas pessoas falam, né, a questão da enchente de São José. Ela sempre tem, ela pode às vezes tardar, mas nunca falha. É interessantíssimo recorrer-se a esse Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, amigo ouvinte, ainda nesse tema São José, se é possível dizer assim, vamos concluir toda essa analogia dedicada a ele com o nosso querido amigo Padre Eli Ferreira Gomes. Padre Eli, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E o que o senhor poderia partilhar dessas realidades do glorioso São José, amigo? Olá, queridos amigos, ouvintes, queridos Padre Paulo Henrique, Paulo Amparo, grande abraço. Nós estamos celebrando com muita gratidão a Deus, São José. Gratidão a Deus por tê-lo escolhido para fazer parte dos seus desígnios de salvação. Gratidão a São José, que respondeu a esse chamado com tanta generosidade, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz, como intercessor de toda a igreja. Ele é o padroeiro universal da igreja. Foi o Papa Beato Pio IX que proclamou padroeiro universal da igreja em 8 de dezembro de 1870. E o Papa Francisco comemorou com a igreja esses 150 anos no ano 2020, que foi uma grande bênção, uma providência para toda a igreja, porque estávamos atravessando, como podemos recordar, como esquecer, o tempo difícil da pandemia. E nós podíamos recorrer a São José com aquelas palavras do Papa, o documento Patris Corde. Aqui já queria recomendar a todos os ouvintes 2 belíssimos documentos dos papas sobre São José, que são sempre atuais. O primeiro, o de São João Paulo II, chamado Redemptoris Custos, o guarda do Redentor. Essa foi a missão de São José,
ser o guarda do Redentor. E depois aquele de 2020, como mencionei, Patris Corde, para comemorar os 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. São duas riquezas para nos instruir, nos formar, nos falar mais de São José. Tudo que eu aprendi, assim, o ponto de partida para uma afeição a São José, eu devo ao nosso querido Monsenhor Mário Como, sacerdote que passou pela Diocese de Anápolis, conhecido de muitas pessoas, um santo, um servo do amor infinito. Ele não perdia a oportunidade de falar sobre São José para nós. E eu me recordo dele dizendo: Deus confiou a São José os dois maiores tesouros, a Virgem Maria e o próprio Jesus. Por isso ele é grande. Deus confiou essa missão a ele, ele cuidou com o coração de pai, Patris Corde, com o coração de pai, amou a Jesus. E aprendi também com aquele sacerdote, Monsenhor Mário Como, o terço a São José, é belíssimo o terço a São José, e também a ladainha, que é uma riqueza, cada título evoca uma virtude de São José. Para não estender muito, queria destacar ainda que vários papas do século XX, especialmente, não vou nem mencionar dos outros séculos, e também início aí do presente século, homenagearam São José. Alguns deles receberam o nome de batismo de José. O Papa São Pio X, por exemplo, se chamava Giuseppe Sarto. O Papa João XXIII, São João XXIII, se chamava Angelo Giuseppe Roncalli. O Papa São João Paulo II se chamava Karol Joseph Wojtyła. O Papa Bento XVI se chamava Joseph Ratzinger, José. Eu estava em Roma quando o Papa Francisco foi eleito. Inclusive, comemoramos nesta semana 12 anos de pontificado. E ele foi entronizado, inaugurou o seu pontificado na solenidade de São José, 19 de março de 2013. Foi a sua entronização. E eu me recordo do Papa Francisco falando que lá na Argentina, na sua Argentina, há uma devoção a São José na qual se pede a ele a graça da ternura eucarística. Que belo isso! Ter mais ternura, mais amor para com Jesus Eucarístico à maneira de São José, imaginando como São José tratava Jesus, o tomava em seus braços, cuidava dele. E, portanto, somos muito gratos aos papas, ao magistério da Igreja, a tantas pessoas que dão testemunho das graças recebidas. Santa Teresa d'Ávila foi uma grande devota de São José e ela dizia: São José não falha. Tudo que ela conseguiu, ela dizia, foi graças a São José. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Que legal, Padre Eli. Estamos ouvindo aqui nessa primeira parte o Padre Eli Ferreira Gomes partilhando um pouquinho dessas belas realidades de São José. Vamos ouvir agora com o Padre Eli a segunda e última parte desse tema belíssimo que ele está falando, que é São José. Ouçamos. A tradição da Igreja
assume aquela palavra, né, antiga do faraó no Egito. Quando o povo ia ao Egito, ele dizia ide a José. Em latim, ite ad Iosef. A igreja continua dizendo a nós, ide a José. Nós vamos a José para pedir a sua intercessão por nós, em favor da nossa fé. Eu me recordo ainda de Monsenhor Mário Cuomo falando daquela palavra, aquela atitude decisiva dele. E José fez conforme o anjo lhe havia mandado. E José fez. Ele é obedientíssimo. Se ele não tivesse obedecido, desconheceríamos o desfecho desses planos de Deus. Conhecemos assim porque tudo isso passou pela decisão de um homem que foi provado, mas que era temente a Deus. José era um homem justo. Portanto, tenhamos São José ao alcance do nosso coração para que nos ajude a amar muito a Jesus, a Maria, a Igreja, nesse nosso tempo tão difícil de tanta desorientação. E por fim, caros amigos, ouvintes, eu queria concluir com a oração que o Papa colocou no final da carta apostólica Patris Corde. É uma oração a São José, então eu lhe convido a segui-la com o seu coração neste momento. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Abençoai-nos, alcançai-nos a graça, a misericórdia e a coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Um grande abraço a todos. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Eli Ferreira Gomes, doutor da Igreja. Mas, Padre Paulo Henrique, como é bom, né? É como se fosse aí a reflexão do Evangelho. Quando nós ouvimos de São José, como é bom ouvir essas palavras, como caem tão bem no nosso coração. Com certeza, Paulo. São testemunhos fortes, né? Da época ainda de Dom Manuel, e o Padre Eli mostrando para a gente, né, como um conhecedor da palavra, da tradição, a riqueza que é confiar em São José e aplicar essa devoção na nossa vida, né? É um estímulo para que você que está nos ouvindo agora, talvez você não conheça, nunca tenha feito a ladainha, as orações, a novena, faça, né? Vale a pena. Consagre a sua vida a São José. Coloque nas mãos dele, assim como Deus colocou José e Maria nas mãos dele, pode ter certeza que ele vai cuidar bem de tudo isso. É verdade, até eu lembro que há pouco tempo atrás nós tivemos um lançamento de um livro do nosso grande amigo Renato de Lima Lopes, que hoje é colaborador na Cúria Diocesana. Ele dedicou, né, depois de muito tempo de estudos e capacidade de conhecimento ele tem de sobra, depois de muito tempo ele publicou um livro dedicado a São José. Eu penso que nas livrarias de Anápolis pode se encontrar, pela internet pode, ou se você quiser dar um pulinho lá na Cúria, conversar com ele, com certeza ele tem livros que ele poderá te vender no preço bem acessível. É interessante nós, sempre que pudermos, né, Padre, aumentar o conhecimento na vida desse santo tão importante. Exatamente. E é importante ler, né? Tem também a encíclica do Papa, né, Francisco, sobre São José, e outros documentos interessantes, acessíveis, você encontra na internet, né, muitos desses. Tem vídeos interessantíssimos no YouTube falando sobre a consagração a São José. Busque conhecimento, né? Busque, procure, né? Como o Senhor nos falava nessa semana: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta será aberta. Quando a gente procura, a gente encontra, né? Então, vá atrás dessa formação, desse conhecimento, e pedindo a intercessão sempre de São José para que você possa, conhecendo mais, amá-lo mais e servir a Deus, né, com a ajuda dele.
Padre, estamos indo para o finalzinho deste programa Cristo Vive, durante esse período da quaresma da qual a igreja está vivenciando. E qual que é o recadinho básico do senhor para todos que nos acompanham? Que você possa continuar firme nos seus propósitos quaresmais, com mais oração, mais jejum, mais esmola, e tudo isso agora nessa semana especial com a ajuda de São José. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.